Menino humilde revela a verdade oculta sobre filha autista de bilionário. Em uma manhã ensolarada, José, um menino de 14 anos que vive na pequena cidade do interior do Brasil, tinha um sonho diferente dos outros garotos. Em uma manhã ensolarada, José planejava o que fazer na praia ou jogavam futebol. Ele se perdia entre as tintas e telas que o ajudavam a esquecer as dificuldades da vida rural. O cheiro do café que seu pai colhia no campo se misturava à cor vibrante que ele colocava em suas pinturas. Neste dia, a sua vida mudaria para sempre. Assim que José chegou à recém-inaugurada escola de artes, seus olhos brilharam ao ver as paredes cheias de cores e os alunos concentrados em suas criações. Foi aí que ela a viu, Ana, a filha do bilionário da cidade, pintando com um olhar intenso. Em meio ao silêncio da sala, as cores saltavam da tela, refletindo um mundo que poucos conheciam. José sentiu uma conexão forte, como se a arte falasse a língua que ambos entendiam. Ana, com seu jeito único de se expressar, estava livre ali, em meio às formas e cores, como se estivesse se contando sem palavras. O coração de José disparou, aquele momento tinha algo mágico. No entanto, a beleza dessa amizade estava prestes a ser ameaçada. O pai de Ana, um homem protetor em excesso, não aceitava que a filha se aproximasse de alguém de classe social inferior. José sentiu o peso dos olhares de desprezo ao seu redor. Seus colegas riam de sua humildade, chamando-o de menos. Mas, quando olhava para Ana, via muito mais do que sua condição social. Via uma amiga, uma artista cheia de sentimentos, e ela precisava de proteção tanto quanto ele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. José decidiu que precisava lutar pela amizade deles. A ideia de uma exposição de arte começou a tomar forma em sua mente. Era a chance de mostrar para o mundo a talentosa Ana e quebrar de uma vez por todas os muros que a isolavam. Quando ele tirou a ideia do papel e começou a organizar tudo, sua determinação se tornou contagiante. Os dois trabalharam juntos, dia após dia, cada pincelada trazendo à tona emoções cruas que eles guardavam no fundo. O dia da exposição chegou e uma multidão lotou a pequena galeria. José tremia de ansiedade enquanto olhava para as telas, que agora mostravam as cores vibrantes do mundo de Ana. E então, ele revelou sua maior obra, uma pintura onde misturou suas experiências com a visão única de Ana. Mas, no fundo da sala, o pai de Ana observava, incrédulo e em silêncio. O impacto da arte começou a rasgar cortinas de preconceitos, mas o que ninguém esperava aconteceu. Ele se levantou de repente, levando Ana consigo, e o coração de José afundou. A luta deles estava só começando. Seria essa a última vez que ele veria Ana? O tempo parecia ter parado para José. Ele ficou ali, paralisado, enquanto o pai de Ana a puxava pelo braço, seus passos pesados, como se estivesse carregando o peso do mundo. O sorriso de Ana, que há poucos instantes iluminava a galeria, agora se desfez em um misto de confusão e tristeza. José sentiu um frio na barriga, uma mistura de impotência e desespero que o envolveu. Ana virou-se uma última vez, seus olhos carregados de emoção, como se dissesse 1000 coisas sem pronunciar uma palavra. Aquele olhar ficou gravado na memória de José, e ele sabia que precisava agir, não podia deixar que esse fosse o fim. Mobilizando todas as forças dentro de si, ele se lançou em direção à saída, decidindo que não permitiria que a amizade deles fosse quebrada sem lutar. Com o coração acelerado, José correu atrás do carro luxuoso que levava Ana para longe. Cada passo que dava parecia uma eternidade. Ele não sabia o que diria, mas não podia se dar ao luxo de perder a chance de se explicar, de lutar por ela. O cheiro do asfalto quente misturava-se com seu suor, mas não havia dor que o fizesse parar. "Ana!" ele gritou, com toda a força que conseguiu reunir. O carro parou abruptamente. A janela do motorista desceu, revelando o olhar severo do pai dela. José sentiu um frio na espinha. O que ele poderia dizer? Com as palavras na ponta da língua, seu cérebro parecia emaranhado.
Ana, ainda no banco de trás, hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra a vontade do pai. O coração de José disparou. Ele precisava ser claro. Eu só queria que você soubesse que você é especial. Seu talento, sua arte, tudo isso merece ser visto. Ele estava ofegante, mas falava como se aquelas palavras fossem sua única salvação. O pai de Ana se virou, claramente irritado com a cena, mas Ana fez um movimento, pressionando a mão contra a janela. Aquela era uma oportunidade. José sentiu que faltava pouco para ela tomar uma decisão. Eu posso te ajudar, Ana. Vamos fazer mais arte, mais exposições. Podemos mostrar ao mundo o quanto você é incrível. A esperança transbordava em sua voz. Enquanto isso, a multidão da galeria começava a se dispersar, e as conversas murmuradas ao redor deixavam o clima tenso. José sabia que o tempo estava se esgotando. Ana olhou para o pai, que estava prestes a retrucar, e, em um gesto que parecia pequeno, mas carregava um peso enorme, ela virou-se novamente para José. Eu não posso, meu pai. Eu sei, mas... Você não está sozinha. Eu não vou desistir de você. Ele não sabia o que mais poderia dizer. Estava fazendo o possível para que ela visse o que realmente importava. O olhar de Ana hesitou, como uma folha ao vento, indecisa. O pai olhava de forma autoritária, e José percebeu que o momento estava se esvaindo nas entrelinhas do silêncio. Ele precisava de um plano, algo que fizesse o coração dela pulsar com a possibilidade de um futuro juntos. Antes que a escolha de Ana fosse feita, José lembrou-se de algo que ela havia dito, uma vez, durante uma de suas sessões de pintura. A arte é a nossa liberdade. Fugir não é a solução, mas que tal nós dois fazermos algo juntos, de verdade? Uma nova exposição, onde você escolhe tudo. O que acha de uma galeria ao ar livre? Ser nossa própria voz. Vamos mostrar ao mundo quem realmente somos. Neste instante, o olhar de Ana brilhou. O pai dela ia disparar outra ordem, mas antes que qualquer palavra pudesse sair de sua boca, José sentiu que algo estava prestes a acontecer. O que Ana decidiria? O olhar dela passou a ser um ponto de interrogação, e José sabia que o destino deles estava prestes a se mudar. Para onde essa escolha os levaria? O silêncio que pairava no ar foi quebrado pelo motor do carro que permanecia ligado, pulsando em um ritmo quase tão intenso quanto o coração de José. O olhar de Ana, entre reflexivo e triste, passava de seu pai para ele. José sentiu uma pontada de esperança, mas também uma grande ansiedade. O tempo parecia se arrastar, cada segundo pesando como uma tela em branco esperando pela primeira pincelada. Ana, por favor, ele implorou, sua voz quase um sussurro. Eu sei que você pode escutar. Eu sei que dentro de você há uma artista incrível que merece liberdade para brilhar. Ana pareceu vacilar, seu mundo se dividindo entre o desejo de ser quem realmente era e o peso que seu pai colocava sobre seus ombros. José a observava, atento às pequenas mudanças em sua expressão. No fundo, ele acreditava que ela havia sonhado com algo maior, algo que nenhuma escolha imposta poderia apagar. Eu quero, ela começou, mas a voz morreu em seus lábios, sufocada pela pressão do pai. Ele a observava com um olhar desconfiado, como se cada palavra que ela dissesse poderia ser usada contra ela. A tensão era palpável. José sentiu isso como um fio esticado, prestes a se romper. O pai de Ana, percebendo a hesitação da filha, interrompeu de forma brusca. Está na hora de voltarmos, Ana. Não precisa se envolver com esse garoto. Você tem um futuro garantido, algo que ele nunca poderia te dar. A frieza da voz dele ecoou, duro como uma rocha. José sentiu seu coração afundar. Uma onda de impotência tomou conta dele. Como poderia competir com a segurança de um futuro já traçado? Como convencer alguém a seguir seus sonhos quando as responsabilidades pesavam tão pesadas em seus ombros? Mas, antes de se deixar levar pela tristeza, um pensamento se destacou. O que você definiu como futuro para ela não é um futuro, é uma prisão. José respondeu, buscando a coragem dentro de si. Você não a deixa ser livre, e talento como o de Ana não pode ser aprisionado. O olhar de Ana se acendeu com aquelas palavras. Talvez, por um breve momento, ela enxergasse a verdade em seu coração. Naquele instante, era como se todo o universo parasse.
José percebeu que aquelas não eram apenas palavras, eram um chamado à liberdade que todos nós desejamos. Olha, Ana, ele continuou, o mundo precisa saber do seu talento. Podemos fazer isso juntos, em nossos próprios termos. A arte é a nossa voz e você tem muito a dizer. Ela hesitava, mas já não era mais a pressão do pai que moldava sua decisão. O olhar de Ana buscou José novamente, trazendo um brilho de esperança, e ele segurou firme dentro de si a certeza de que estava fazendo tudo isso por ela. Ali estava a semente de uma escolha. No entanto, antes que ela pudesse responder, o pai dela gritou: "Basta! Você não vai se envolver com esse rapaz! Vamos sair agora!" O tom de autoridade era inegociável. As palavras do pai cortaram o ar, e a visão de Ana começou a se distorcer entre a frustração e a tristeza. José se sentiu paralisado. O que poderia manter Ana ao seu lado? Ele percebeu que precisava agir rápido. Sem pensar, ele fez algo que nunca imaginara ter coragem. "Se você não puder tomar a decisão que quer, eu vou embora, mas não deixarei você me esquecer", José declarou, tomando coragem para dar um passo atrás, em direção à distância. Ana fez um movimento, quase no reflexo de suas palavras. A expressão dela era de um conflito intenso. "José, espera!" Ela estava prestes a tomar uma decisão, e o coração de José esperou por aquele momento com uma esperança fervorosa. O que ocorreria naquele instante seria a chave que abriria ou fecharia o caminho que ambos desejavam trilhar juntos. Mas o que estava a caminho poderia mudar tudo. O olhar de Ana passou de sua determinação para seu pai, e José sentiu a inquietude no ar. Ele sabia que, assim que a escolha fosse feita, nada seria como antes. Ela chorava por dentro, lutando com os grilhões que amarravam sua alma. Mas que grilhões eram esses, e quanto tempo ela ainda teria para se libertar? Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Seus olhos, que até então estavam repletos de medo e insegurança, brilharam com um lampejo de coragem. Ela olhou para o pai, que se mantinha impassível, e as palavras que estavam guardadas há tanto tempo finalmente ganharam vida. "Pai, eu não posso continuar assim. Não posso viver em uma caixa que você construiu para mim. Eu quero pintar, quero mostrar ao mundo a minha arte." A força em sua voz era quase palpável, como um grito de libertação. O pai de Ana pareceu hesitar por um breve instante, mas a expressão em seu rosto logo se transformou em indignação. "Você não sabe o que está dizendo. A arte não paga contas. Você precisa de uma carreira sólida, algo que te garanta um futuro. O que você quer é apenas uma fase." Sua voz ecoou, mas Ana estava decidida a não recuar. José testemunhou tudo com um misto de esperança e ansiedade. Cada palavra que Ana proferia parecia abrir uma porta em seu coração, mostrando que ela estava mais viva do que ele jamais imaginara. O desejo dela não era apenas de ser ouvida, era um grito por compreensão, um apelo por identidade. "Eu não quero uma vida baseada nos desejos dos outros. Essa não sou eu." As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, mas havia uma determinação nela que José nunca tinha visto antes. Ele sentiu que, naquela fração de segundo, Ana havia se tornado invencível. "Você vai se arrepender disso", o pai resmungou, mas Ana já não o escutava. Ela olhou para José, e naquele momento tudo ao redor se desfez. O motor do carro, as palavras agressivas, o peso do passado, tudo sumiu. Só existia aquele olhar entre eles, um intenso reconhecimento de que estavam juntos na mesma jornada. "O que você faria se tivesse a chance de criar sua própria história, Ana?" José perguntou, pegando a mão dela. "Um futuro onde você pudesse ser livre para ser quem realmente é." Ana hesitou, mas a semente da esperança já havia brotado em seu coração. Eu não sei, mas se eu tiver essa chance, quero tentar." Sua voz soou hesitante, mas havia um brilho em seus olhos que iluminou tudo ao seu redor. Foi então que a raiva do pai se transformou em algo mais sombrio. Ele se aproximou, a fúria estampada em seu rosto. "Você não pode, você não deve fazer isso, você vai se arrepender." Quando ele estendeu a mão, como se estivesse se preparando para arrastar Ana de volta para sua vida sem cor, José se moveu rapidamente. Não podia permitir que seus medos a aprisionassem novamente. "Ana, você tem que decidir", disse com a voz firme mas calorosa. "Eu estarei aqui, não importa o que você escolha." Ana olhou para o pai, depois para José, e o tempo parou mais uma vez. Tanto amor, tanto medo, tantas possibilidades reunidas em um instante crítico.
E no fundo, ela sabia que uma decisão precisava ser feita. O carro, ainda ligado, rugia como se estivesse tão ansioso quanto eles. A pressão aumentava e tudo dentro de Ana clamava por liberdade e autenticidade. Em meio a essa tempestade de emoções, uma pergunta ainda parava sua mente. Qual caminho ela realmente queria trilhar? No silêncio que se seguiu, uma ideia iluminou seu espírito. E quando ela finalmente começou a abrir os lábios, um sinal disruptivo surgiu. O telefone celular de José, que até então permaneceram ignorados, apitava insistentemente. Ele olhou rapidamente, vendo uma mensagem que faria o mundo de Ana desabar de vez. O que será? Agora não! José pensou, antecipando que aquele momento crucial poderia também ser a porta para uma nova luta. Seria uma revelação que poderia unir ou separar ainda mais seus destinos? O coração de José acelerou ao ler a mensagem. As palavras piscavam em sua tela como uma luz vermelha de alerta, e a súbita realização de que aquilo poderia mudar tudo o trouxe de volta à realidade. Ele olhou para Ana, que ainda estava perdida no turbilhão de emoções, com os olhos fixos em seu pai furioso. Era como se o mundo à sua volta tivesse se transformado em uma película de filme em câmera lenta. Desculpe, Ana, ele murmurou, sentindo o peso daquela verdade escondida. A linha entre apoio e traição se tornava tênue em meio à pressão crescente daquele momento. O pai de Ana percebeu que a tensão na cabine do carro havia mudado. Ele franziu a testa, sem saber o que pensar do gesto de José, mas focado em não deixar que aquela conversa fugisse do seu controle. Então, você está disposta a jogar tudo fora por um capricho? Você realmente acha que esse boy pode te ajudar? A pergunta do homem, carregada de ironia, ressoou como um conselho mal intencionado. Ana, ainda ofegante, não sabia se sua indignação vinha das palavras de seu pai ou da revelação que pairava silenciosamente no ar. Mesmo assim, decidiu não deixar que a falta de apoio a derrubasse. Você não entende, disse Ana, com olhos enxutos e uma determinação renovada. Não se trata de um capricho, trata-se de ser eu mesma. Não posso e não quero deixar você controlar minha vida. Nesse instante, José, ainda com o celular em mãos, decidiu que era hora de agir. Ele olhou novamente para a tela e, em um ato de bravura e talvez um toque de imprudência, decidiu ler a mensagem em voz alta. É da Sônia, diz que a Ana tem uma irmã. Deixa eu ver, uma irmã que ninguém sabe e que a mãe dela foi diagnosticada como autista. A voz dele falhou ao pronunciar aquelas palavras e o carro pareceu ficar em um silêncio mortal. Ana virou-se para ele, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e dor. O que você está dizendo? Uma irmã? Autista? José assentiu lentamente. O que antes parecia ser uma mensagem trivial, agora se transformava em um redemoinho de informações e segredos que poderiam mudar tudo. Ele sabia que falar sobre isso era arriscado, mas observando o olhar perplexo de Ana, sentiu que era sua responsabilidade. O pai a encarou, perplexo e nervoso. Isso não faz sentido. Você não sabia disso? Revise sua vida, Ana. A verdade só trará problemas. As palavras do pai cortaram o coração de Ana. Diante dela, uma nova avalanche de emoções emergiu. O medo de descobrir mais coisas que ela não sabia, o desejo de entender melhor sua própria história e, ao mesmo tempo, de se libertar do passado conturbado que parecia a aprisionar. Ela respirou fundo e, com mais firmeza do que antes, retrucou. Se é verdade, então preciso saber. Eu não quero viver mais no escuro. Ana virou-se para José, em busca de apoio, pois ele foi a única pessoa em sua vida a acreditar que poderia se libertar daqueles grilhões. José, você está comigo? Perguntou, com uma vulnerabilidade que quase quebra a visão de firmeza que ela havia construído. A pergunta pairou no ar como um feixe de luz em um túnel escuro e estreito. Estou, sempre estarei, mas temos que saber a verdade, não é? José respondeu, seu olhar firme. Num momento íntimo de conexão, as mãos de Ana e José se uniram, como se ali estivesse a promessa de enfrentarem juntos o que quer que viesse pela frente. A raiva do pai ainda ecoava, mas a determinação de Ana iluminou o ambiente. Ela olhou para o celular de José, então cuja tela piscava, e anunciou que novos desafios estavam por vir. Vamos descobrir a verdade sobre mim e sobre essa irmã, declarou Ana, com um brilho renovado de resoluta coragem.
Enquanto os ecos de sua decisão ressoavam na movimentada rua à sua volta, uma mensagem diferente começou a surgir na tela, prometendo trazer novos segredos, novos conflitos e talvez até novas esperanças. E assim, com a adrenalina correndo nas veias, Ana enfrentaria não apenas a sua história, mas também a relação que construíra com seu pai e seu futuro. Mas o que mais ela descobriria sobre sua família que poderia mudar tudo novamente? Ana não conseguia tirar os olhos do celular de José. A tensão na cabine do carro se transformara em expectativa, uma espécie de energia eletrizante que pairava no ar. Cada nova mensagem era como uma peça desse quebra-cabeça enigmático, e Ana sentia que as respostas poderiam finalmente estar ao seu alcance. "Vamos ler", disse José, já digitando na tela. A ansiedade fez seu coração bater mais rápido. Ele precisava de coragem, e Ana precisava da verdade. Quando a mensagem apareceu, um novo silêncio tomou conta do veículo. "Oi, José, eu preciso falar com você. Ana, eu sei que isso vai mudar tudo, mas preciso que você esteja preparada. Sua irmã, a Maria, pode estar em perigo." As palavras eram como um soco no estômago de Ana. Uma irmã chamada Maria? Perigo? Ela fechou os olhos por um instante, tentando processar a avalanche de informações que se acumulava em sua mente. Em um instante, sua vida, sua identidade, tudo parecia prestes a ser transformado. A raiva do pai, a desconfiança de nunca ter sabido da irmã e a necessidade de proteção se misturavam em um único sentimento: urgência. "Quem é essa Maria? O que está acontecendo?" perguntou, sua voz trêmula entre a insegurança e a determinação. José respirou fundo e olhou para Ana, buscando as palavras certas. "Parece que, além de nossa jornada para descobrir a verdade, vamos além disso, também temos que descobrir mais algumas coisas." A sua irmã também precisa de ajuda. E quero que você saiba que estou aqui para te apoiar, independente do que descobrirmos. As mãos de Ana se apertaram com força, e a expressão de José a acalmou de alguma forma. Ela podia se sentir perdida, mas a presença dele ao seu lado dava um pouco de segurança ao mar de incertezas que a cercava. "Precisamos encontrá-la", disse Ana com firmeza. "Não podemos deixar nada acontecer com ela. Não vou permitir que o que aconteceu com a nossa mãe se repita." O pai de Ana, até então em silêncio, finalmente interveio. "Ana, é perigoso. Você não sabe o que está metendo. Pode ser melhor você esquecer isso, voltar para casa e deixar isso para lá." O olhar dela se voltou para o pai, uma mistura de desilusão e revolta. "Por que você sempre faz isso? Por que não pode ver que isso é a minha vida?" José percebeu que Ana estava à beira de um colapso emocional e decidiu intervir. "Olha, eu sei que essa situação é complicada, mas a Ana precisa de você agora. Não pode falhar com ela de novo", disse ele, as palavras carregadas de convicção. O pai de Ana lançou um olhar frio para José, mas as palavras dele pareciam ter algum efeito. Ele se afastou um pouco, a cabeça baixa, como se estivesse lutando com seus próprios demônios. Ana encarou seu pai, um misto de tristeza e esperança. "Por favor, pai, não podemos nos esconder mais. Precisamos descobrir a verdade, mesmo que doa." José começou a buscar mais informações sobre Maria. Seu coração estava acelerado, mas ele sabia que dar esse passo era o certo. No fundo, ele se sentia como um explorador em um território desconhecido, sem mapa e sem bússola, mas com uma missão clara. Enquanto eles conduziam por aquelas ruas, a adrenalina era quase palpável. O que mais eles descobririam sobre a irmã de Ana? O que estava escondido sob a superfície de um passado que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente? A mensagem ainda pingava em seu celular, uma promessa de revelações a qualquer momento. E lá no fundo, Ana sabia que a jornada deles estava apenas começando. O mistério estava apenas começando a se desenrolar. Mas até onde estariam dispostos a ir para proteger quem mais amavam? Assim, eles seguiram, e cada quilômetro percorrido acentuado o peso da incerteza e da esperança. O carro parecia percorrer um labirinto de asfalto, enquanto Ana sentia seu coração disparar a cada curva. A paisagem urbana se tornava cada vez mais familiar, mas a tensão no ar ainda era palpável. As ruas que antes lhe pareciam seguras agora estavam carregadas de presságios. "E estamos perto do lugar onde Maria pode estar?" perguntou Ana, a voz agora mais firme, mas com um tremor subjacente. José dirigia com atenção, os olhos na estrada e a mente focada na mensagem que acabara de ler.
Segundo as informações, sim. Temos que ter cuidado, Ana. Ninguém sabe quem realmente está por trás disso, respondeu José. A seriedade em seu tom lhe conferiu um ar de proteção. Ana olhou pela janela, notando as sombras que se formavam nas calçadas e os rostos das pessoas passando. Se ela está em perigo, não podemos ficar parados. Temos que fazer alguma coisa. Não vou me deixar intimidar de novo, disse, determinada. A imagem de sua mãe, lutando contra as sombras do passado, parecia impulsioná-la. Ana recordou a força dela e a certeza de que a verdade sempre deveria prevalecer. A sala de estar fria daquela casa monótona agora parecia um eco distante, longe da coragem que ela sentia naquele momento. Chegaram a um pequeno edifício nos arredores da cidade, marcado por um letreiro surrado que dizia Centro Cultural. O lugar se mostrava mais vulnerável do que parecia, uma construção charmosa mas desgastada. É aqui que podemos encontrá-la? Perguntou Ana, hesitando ao mesmo tempo em que se sentia compelida a entrar. Vou ver se consigo contactar alguém, disse José, desconfiado. Ele puxou o celular, mas naquele instante, o pai de Ana, que até então permanecia em silêncio, ganhou coragem. Eu não acho que devemos entrar. Por favor, Ana, pense na segurança de todos nós. O que se você... Antes que ele pudesse concluir, Ana gritou, com todas as emoções à flor da pele. Eu não posso ficar parada, pai. Se essa Maria é realmente minha irmã, eu não posso deixá-la sozinha. Pense na nossa família. Ele parou, a expressão de um homem dividido. Sua resistência finalmente cedeu e ele exalou um longo suspiro. Se é isso que você quer, então vamos lá. O trio entrou no edifício, e o clima a sugerir que estavam pisando em uma nova realidade era quase tangível. O interior era decorado com obras de arte espontâneas, um reflexo da luta e da expressão cultural. Sentados em um canto, um grupo de jovens conversava, e Ana não pôde deixar de notar a energia deles. Mas o que mais a impactou foi uma figura solitária nos fundos, com os cabelos bagunçados e a expressão distante, cercada por folhas e tinta. É ela, não é? Ana sussurrou para José enquanto se aproximavam. O rapaz olhou para ela, e os olhos vazios refletiam tanto dor quanto esperança. Posso ajudá-los? Perguntou a jovem, uma preocupação visível em sua voz. Ana se sentiu invadida por uma onda de emoção. Aqui estava alguém que carregava um peso semelhante ao dela. Você conhece a Maria? Precisamos encontrá-la. Ela está em perigo. A jovem hesitou, os olhos brilhando com lágrimas. Se você está aqui, é por causa do que aconteceu. Sinto informar que a história dela é mais complexa do que você imagina. A frase ficou ecoando na cabeça de Ana. A emoção crescente se transformou em um misto de desespero e curiosidade. O que a jovem sabia que ainda não haviam descoberto? E logo, ela sentiu que a verdade estava prestes a se desenrolar de forma explosiva. Então, o que você me diria que mudaria tudo? Ana perguntou, a respiração acelerando enquanto aguardava a resposta. Ela sabia que, por trás daquelas palavras, poderia se esconder não apenas o passado, mas um futuro completamente novo. A jovem respirou fundo, como se as palavras que estava prestes a soltar pudessem mudar tudo. Ana podia sentir a tensão, a expectativa em cada segundo que passava, como um fio prestes a se romper. O olhar da jovem pesava e ela finalmente disse: Maria não é apenas sua irmã. Ela carrega um segredo que vai muito além da nossa compreensão. O universo de Ana parecia girar em torno daquela frase. Ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Um segredo? Que tipo de segredo? A pergunta saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar em como melhor formular. Ela está ligada a um grupo que se dedica a proteger pessoas como ela. Às vezes as coisas passam dos limites por causa disso, explicou a jovem balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma dor antiga. Ana trocou olhares com José e seu pai, ambos visivelmente confusos. A conversa tomava um rumo sombrio e surpreendente. Mas o que isso tem a ver com ela estar em perigo? O que estão fazendo com Maria? Os olhos da jovem brilharam com uma intensidade que Ana nunca tinha visto. Maria não é a única. Existem outras pessoas e existe uma organização poderosa que quer controlar isso. Elas acreditam que podem usar pessoas como ela para alcançar o que desejam. Ana olhou para o chão, as emoções a invadindo de forma avassaladora.
Como assim controlar sua irmã? Quem eram essas pessoas que se achavam acima de tudo? Ela não tinha certeza de como se sentir, mas sabia que não podia parar agora. Precisamos encontrar Maria e protegê-la, disse com um tom decisivo, sentindo que cada palavra era um reflexo de seu recém-descoberto propósito. A jovem se aproximou, um brilho de compreensão e empatia nos olhos. Se você realmente quer isso, você precisará de aliados, e eu posso ajudar, mas precisa saber que também correrá riscos. A ideia de se arriscar não a assustava. Ana lembrou-se de sua mãe, do quanto ela lutou para manter a família unida. Estou disposta a qualquer coisa para salvá-la. A jovem lançou um olhar para José e ao pai de Ana, conforme se endireitava e se preparava para compartilhar mais informações. Mas vocês precisam entender, o que está em jogo aqui é muito maior do que apenas conectar famílias. Existem poderes envolvidos que farão de tudo para manter isso em segredo. E se você se envolver, eles também estarão atrás de você. O que Ana sentia naquele momento era uma mistura de coragem e medo. Algo dentro dela sabia que estava prestes a aprofundar em um universo que ignorava completamente. Por favor, me diga o que fazer. Como podemos encontrá-la? Maria frequenta um lugar, um estúdio de arte comunitário, onde se reúnem pessoas que compartilham experiências semelhantes. Eles terão informações sobre como encontrá-la. Jovem hesitou antes de continuar. Mas estejam preparados, porque a situação lá pode ser mais perigosa do que parece. Resolvendo que não havia tempo a perder, Ana afundou os dedos nas palmas, sentindo a adrenalina pulsar. Vamos então, precisamos ir agora. Enquanto saíam apressadamente do centro, a voz da jovem ecoou na mente de Ana. Esses poderes, essa organização, quem eram realmente? O coração de Ana batia forte, alimentado pela determinação. Ao se virarem na esquina, notou uma movimentação estranha na rua. Figuras encapuzadas observavam, seus olhares fixos. Não era só uma sensação de que estavam sendo assistidos, era algo mais sombrio. A adrenalina subiu e Ana sabia que cada passo que davam naquela direção poderia ser perigoso. Mas a necessidade de reencontrar sua irmã superava qualquer preocupação. O que quer que estivesse à espreita, ela estava pronta para enfrentar, pois a verdade a chamava. Mas, no fundo, uma pergunta lhe assombrou. Até onde ela iria para proteger Maria e o que realmente estava acontecendo? E naquele momento, uma nova questão pipocava em sua mente, levando suas emoções a um novo nível de ansiedade. E se já estivermos no alvo deles? Ana tomou a dianteira, seguindo em frente com José e seu pai logo atrás. A adrenalina pulava em suas veias, e ela poderia sentir o peso dos olhares dos encapuzados em suas costas, mas havia algo mais profundo em seu coração, uma determinação que queimava como fogo. O estúdio de arte estava a apenas algumas quadras de distância, mas cada passo parecia um desafio colossal, como se a respiração do mundo estivesse contida apenas para eles. Você tem certeza de que é aqui? Murmurou José, os olhos percorrendo as sombras projetadas pelas luzes da rua. Ana não tinha tempo para dúvidas agora. Sim, é aqui, nós precisamos ir, respondeu ela, tentando alimentar a confiança deles. Mas por dentro, a incerteza ameaçava desviá-la. E se eles não fossem os únicos com interesse sobre o que estava acontecendo ali? O estúdio se destacou de longe, uma velha construção de tijolos à vista com uma porta de madeira que parecia sussurrar histórias de artistas e sonhadores. Ao se aproximarem, a jovem que tinha falado com eles antes surgiu em sua mente, e ela se sentiu um pouco mais segura. Essa era a chance de salvar Maria. Assim que entraram, uma onda de calor e cor os envolveu. As paredes estavam cheias de arte, algumas vibrantes, outras sombrias. Mas havia um ar de incerteza no ambiente. A tensão era quase palpável. Várias pessoas estavam reunidas, conversando baixinho, e Ana sentiu um nó no estômago. O que estavam escondendo? Precisamos encontrar quem pode nos ajudar, sussurrou ela, olhando ao redor. Seu olhar parou em uma mulher com um cabelo descolorido, que parecia estar em meio a um forte debate sobre algum projeto artístico. Aquela mulher lá, vamos ter que falar com ela. José e o pai de Ana trocaram olhares hesitantes, mas concordaram em seguir. À medida que se aproximavam, Ana percebeu que a mulher se arremessava de uma voz autoritária. Não podemos deixar que eles descubram quem somos. É muito arriscado. A frase parou no ar, e um estremecimento percorreu a espinha de Ana. Aquela conversa estava falando sobre eles, sobre Maria.
Com o coração na boca, Ana interrompeu a conversa. Desculpe, mas precisamos saber onde está Maria. Ela está em perigo e precisamos de ajuda. A mulher a fitou por um momento, estudando seu rosto, e então pareceu reconhecer a urgência nos olhos de Ana. Você não sabe no que está se metendo, garota. Isso não é apenas sobre ela. Tem muito mais acontecendo do que você pode imaginar. Mas e se a vida dela estiver em jogo? O desespero fez Ana levantar a voz. Por favor, nós precisamos encontrá-la. Naquele instante, um barulho repentino de vidro quebrando ecoou na sala, e todos se viraram, alarmados. A mulher e as outras pessoas em volta trocaram olhares apreensivos. Ana percebeu que algo havia mudado no clima, um medo palpável e pesado permeava o ambiente. Acho que estamos sendo observados, ou algo pior, murmurou José, e a verdade em suas palavras parecia ressoar. Precisamos sair daqui, agora, a mulher exigiu, olhando pela janela. Se aquelas pessoas encontrarem vocês aqui, não terá volta. Ana sentiu o pânico crescer em seu peito. Mas e Maria? Ela não podia deixá-la para trás. Tem um lugar seguro para onde podemos ir, disse a mulher, enquanto as vozes começavam a elevar e o clima de tensão se tornava insustentável. Mas precisamos agir rápido. O chão começou a tremer sob seus pés, e Ana sentiu que o tempo estava correndo. Havia uma força obscura à espreita, e seu único pensamento era salvar a irmã. Vamos! Gritou a mulher, e sem hesitar, Ana seguiu atrás, seus batimentos cardíacos acelerando. A porta estava logo ali, mas antes que pudessem alcançá-la, uma sombra se projetou, bloqueando a saída. Ana congelou. O que eles teriam que enfrentar a seguir? A única coisa que sabia é que o tempo estava se esgotando, e a verdade estava prestes a se revelar. Quem estava na sombra e o que isso significava para Maria? Ana parou, o medo a paralisando por um instante. A sombra se aproximou, revelando um homem encapuzado. Seus olhos ardentes emanavam frieza, e a presença dele parecia sufocar as esperanças que Ana havia cultivado. Vocês não deveriam ter vindo aqui, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Enquanto Ana sentia a adrenalina disparar em seu corpo, José tentou se colocar à frente, um instinto protetor tomando conta dele. Saia do nosso caminho, estamos aqui para salvar a irmã dela, gritou José, sua voz firme, mas carregada de tensão. O homem apenas sorriu, um sorriso que não chegava a iluminar seu rosto. Salvar? Não foi ela quem veio até você, mas você quem se meteu no caminho dela. Com um gesto no ar, ele sinalizou, e mais figuras começaram a surgir nas sombras, aumentando a sensação de ameaça. Ana olhou ao redor, o coração na garganta. Era como se um pesadelo estivesse tomando forma diante dela. As esperanças de encontrar Maria estavam se esvaindo, mas uma centelha de coragem acendeu em seu interior. Ela não estava disposta a desistir agora. Se você sabe onde ela está, então me mostre, eu preciso encontrá-la. As palavras saíram sem pensar, carregadas de desespero e determinação. Ana precisava acreditar que a verdade a libertaria, que aquela busca não seria em vão. O homem hesitou, sua expressão mudando por um breve momento. Mas logo ele se recompôs, o olhar ainda penetrante. A verdade pode ser um caminho perigoso, garota. Você quer mesmo saber? Tudo o que você está buscando está entrelaçado com mais mentiras do que solidões. E o que vai fazer com essa nova informação quando a encontrar? Antes que Ana pudesse responder, a mulher ao seu lado disse com voz firme: ela tem o direito de saber, e eu também, estamos juntos nessa. Foi o que bastou para que a tensão na sala mudasse. A coragem de Ana começou a ganhar força, como um sol que se levanta ao amanhecer, mesmo em meio à escuridão. Sem aviso, o homem avançou, mas antes que pudesse tocá-los, a mulher gritou: agora! O local pareceu se encher de uma luz ofuscante, um brilho que emanava das várias obras de arte ao redor, refletindo todas as emoções humanas contidas nelas. A diversão inesperada surpreendeu o homem, concedendo tempo suficiente para que eles corressem. Sigam-me! A mulher gritou, e Ana e José, sem hesitar, seguiram-na pelas saídas ocultas do estúdio enquanto o homem se recompunha. No caminho, Ana sentiu o coração pulsar no peito. O medo ainda a governava, mas a determinação pela sua irmã a tornava destemida. Finalmente, encontraram um espaço mais seguro, uma sala no fundo, repleta de arte e pôsteres que retratavam comunidades unidas. As paredes pareciam vibrar de esperança.
Estamos temporariamente a salvo, mas precisamos ser rápidos, a mulher disse, ofegante. Maria frequenta abrigos de arte e é preciso protegê-la. Com seu pai na cola dela, ele fará de tudo para separá-las. Sobre o que você está falando? O que ele quer fazer com ela? Ana perguntou, a voz tensa e ansiosa. Ele acredita que pode controlar tudo. Você precisa encontrá-la antes que seja tarde demais, porque o tempo não está a seu favor. Eles devem estar em seu encalço, advertiu a mulher. Então vamos! A determinação nos olhos de Ana refletiu a paixão pela justiça, pela unidade familiar. Era o fogo que definia sua existência. José, até então em silêncio, pegou a mão de Ana. Às vezes, você precisa ser forte o suficiente para lutar contra o que está errado, Ana. Não estou preocupado com o que vamos enfrentar, estou preocupado com você. Você precisa ir com cuidado. Ela olhou fixamente para ele, a gratidão familiar se misturando com uma nova forma de zelo. Desculpe-me por fazer você entrar nessa confusão, mas tenho certeza de que nós podemos fazer isso juntos, e não é só sobre mim e Maria. É sobre todas as vozes ignoradas. As convicções ardentes de Ana uniram-se com a coragem desbravadora de José, criando uma forte conexão. O caminho à frente seria coberto de desafios, mas estavam decididos a enfrentar qualquer escuridão que pudesse surgir. Com cada passo, a coragem de Ana crescia. Não era apenas sobre ela e sua arte, era sobre Maria, sobre se encaixar na reconstrução de uma relação significativa. Mas o que mais elas encontrariam? O que a busca pela verdade reservado? A primeira oportunidade havia surgido, e a vontade de desenterrar a relação entre elas se tornara mais vigorosa. Ana estava determinada a lutar pela sua família, reunir as peças perdidas e finalmente dar voz ao que sempre deveria ter sido ouvido. A jornada está apenas começando, e a luta pela liberdade e descoberta mexiam com o coração de Ana, motivando-a a buscar respostas e a reconexão que tanto desejava. Só havia uma certeza: a arte e o amor sempre venceriam, mesmo diante da escuridão que tentassem envolvê-los. Nesse momento, diante de sua determinação, Ana fez uma escolha, a escolha de ser livre. E agora, finalmente, estava a caminho de descobrir os segredos que cercavam sua família. Mas a questão pairava no ar. Quão longe estariam dispostos a ir para proteger o vínculo mais forte de todos, o laço de irmandade? Você precisa acompanhar até o fim essa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.